Yogi Suricima! No último capítulo de One Piece tivemos a revelação de que Xebec colocou o terror no mundo há 56 anos. A partir ali de 56 anos atrás, o Xebec já havia colocado todo o terror no universo de One Piece, podendo ter incentivado a antiga geração de piratas e marinheiros a irem para o mar. Xebec realmente sendo o grande chamariz que modificou, que mudou todas as estruturas solidificadas ou não do mundo de One Piece. Mas, mesmo que Xebec tenha levado marinheiros como Sengoku e Tsuru para a marinha para serem lendas, como Garp foi para lá? É o que nós vamos discutir depois da vinheta. No capítulo 1155, nós ficamos sabendo dos feitos do Xebec e, cara, o cara realmente é quebrado, velho. O maluco realmente é diferenciado, porque a primeira coisa, ele atacou, pelo menos o que parece, né, o que foi apresentado pra nós no capítulo, ele atacou, ele entrou em Mary Geoise infiltrado sozinho. Aqui já é um feito extremamente absurdo, porque quem tinha invadido Mary Geoise até então era o Sabo junto com todos os revolucionários ali, né, os revolucionários mais fortes. Mas o cara foi lá na boca do gol e foi lá e botou um zaralho. Trouxe também ali, tendo a capacidade de trazer o David Jones ali de volta para a história. Não é o nosso mago dos games, David Jones, que é o criador do Dave Backfight, né? Que eu falei para vocês, o arco do Fox é importante, todos os arcos de One Piece são importantes, e aqui ele traz novamente David Jones para a trama, jogando na cara de Imu quando conversou. Adentrou ali ao Salão das Flores, onde ninguém foi há quase 800 anos, e onde ninguém retornou para lá desde o presente, o que já é um feito extremamente absurdo. É quem foi mais a fundo ali em Mary Geoise. O Sabo chegou até o salão, né, do trono vazio, mas o Xebec adentrou ao Salão das Flores, o que é algo realmente assim pra gente ficar maluco. Foi lá na cara de Imu, deu um tapa e cuspiu na cara dele. De forma figurativa, é claro, porque ter feito o que fez basicamente é quase como se tivesse dado um tapa e cuspido na cara do soberano do mundo de One Piece, porque definitivamente ele saiu de lá sem ter nenhum tipo assim de consequência, né? Porque ele conseguiu realmente escapar inteiro e ir embora, montar toda a sua tripulação. Ele gerou um dos maiores clash de Haki do Conquistador de One Piece, com um raio de 5 km. É um raio de 5 km, provavelmente seja um raio ali, uma área, né? Então provavelmente seja um diâmetro, um raio de 5 km, não importa. Eu sei que foi uma área realmente extremamente absurda que o Xebec conseguiu aplicar através ali do seu Haki do Conquistador. Nós observamos que ele destruiu boa parte de Mary Geoise, né, o que já é um feito extremamente absurdo, juntamente com o Harold. Fugiu, matando ali um almirante da marinha. Se eu não estiver enganado, é o primeiro almirante que nós temos aqui que acabou morrendo, né, que tem a noção, né, a narrativa de que morreu na trama de One Piece, e também fez de tudo, mas não era um pirata. Todos os seus feitos, ele era ainda um bandido, alguém que não era considerado um pirata por si mesmo, mostrando como seus feitos eram implacáveis. A gente observa ali que o Xebec botou o zaralho no mundo, e isso coincidentemente foi na mesma época em que várias lendas da marinha e da pirataria foram para o mar, né? Coincidentemente foi na mesma época. Isso através ali dos pontos que nós trouxemos no último vídeo do canal, sem ser da análise do capítulo 1155, a motivação e o porquê de Garp ter se alistado na marinha.
Eu não sei vocês, mas esses últimos capítulos de One Piece tem me empolgado pra caramba, né? Tem me empolgado pra caramba, eu tô curtindo pra caramba ver todos esses desenvolvimentos do Shebeck. E se vocês querem mais vídeos sobre toda essa trama, sobre essa lore absurda, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos. É importante você continuar reagindo, comentando os nossos vídeos de One Piece, pra gente trazer ainda mais sobre essa obra fantástica do nosso pirata que estica. Você ainda pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar pra fortalecer ainda mais os nossos conteúdos. E lembrando que tá rolando o nosso sorteio ali do cartão da Play Store lá no vídeo da análise do capítulo 1155. Você vai lá, deixa o seu like, assiste o vídeo inteiro, né? Claro, assiste o vídeo inteiro, deixa o seu like, se inscreve no primeiro comentário fixado, porque a gente batendo 5.000 likes nesse vídeo, a gente vai fazer o sorteio no próximo Professor de Ohara, que será amanhã. Claro, se o vídeo bater 5.000 likes. Então corre lá, vai lá dar o seu like se você acabou esquecendo. Como eu falei pra vocês, no ano em que o Shebeck começou a botar o zaralho no mundo, o Garp se alistou, né? Isso foi mais ou menos 56 anos atrás. Mas por quê? Por que que o Garp se alistou na marinha? Será que apenas ali a vontade do Garp de manter as pessoas seguras foi a justificativa suficiente para ele se alistar à marinha? O Garp sempre teve essa característica muito importante, né, de que ele sempre se moveu, claro, né, para lutar contra o Roger. A gente observa que ele sempre ficou mais tranquilo ali, não queria se envolver com o governo mundial e coisas do tipo, mas quando se tratava realmente de um escalonamento de batalha, ele sempre estava lá para tentar proteger as pessoas que provavelmente estariam à mercê dos perigos da pirataria. Só que o Garp, ele é um D. O Garp, ele é o Monkey D. Garp. Como que um D poderia querer entrar para um agrupamento para servir ao governo mundial? Esse é um grande questionamento que tem feito os fãs de One Piece pensarem que não faz sentido. Você vê o Luffy como um pirata, o Dragon como revolucionário, Garp como marinheiro. Logo, o Garp, que é o cara que mais faz coisas controversas, né, com muitas aspas, né, controversas no sentido de fora do padrão ali da marinha, mediante a estar sujeito a isso. Por que que o Garp realmente quis se aliar a uma espada do governo mundial, a uma das armas do governo mundial? Realmente não faz sentido. A não ser que o pai do Garp pode ter sido morto pelo Shebeck. Talvez o pai do Garp fosse o almirante morto pelo Shebeck no Reverie de 56 anos atrás. Isso lhe daria ainda mais camadas para entrar na marinha, porque convenhamos, o Garp não tem sentido nenhum na marinha. Não é à toa até mesmo que o Oda, nos seus primeiros one-shots, colocou o Garp como um pirata, né? Colocou o Garp como uma pirata, porque a sua característica, a sua personalidade se encaixa muito mais como um pirata. E o Garp, ele sabe muito bem o que o governo mundial faz, mas para ele, o Shebeck era um mal pior, né? Que precisava realmente ser parado. Pessoas precisavam ser protegidas e provavelmente o Garp enxergou a marinha como essa ponta de lança que poderia ajudar ele a salvar mais pessoas, a ter uma estrutura para salvar mais pessoas e formarem novos marinheiros que poderiam ajudar essas pessoas também a ter essa base de segurança, para ter essa base realmente desse fortalecimento e ajudar a manter a paz no mundo. E o mais interessante disso é que o governo mundial sabe da índole do Garp. Ele era intocável, ele é intocável, né? Visto como um herói antes mesmo dos eventos de God Valley. Quando o Garp, ele chega lá em God Valley, os marinheiros que já estão na ilha, eles comemoram, dizendo: agora sim nós estamos a salvo. A gente sabe que os Cavaleiros de Deus estão lá, outros marinheiros estão na ilha, alguns almirantes, alguns vice-almirantes, mas ninguém ali tinha a mesma aura que o Garp. O Garp chega no lugar saltando ali para God Valley e os marinheiros já começam a celebrar, sendo que tem Shebeck na ilha, Barba Branca,
o Roger, e o Garp chega e todo mundo fala: agora nós estamos salvos. Olha o naipe, olha o hype que o Garp carrega apenas na sua chegada. Isso faz eu pensar que os Monkeys talvez tenham a característica de serem os heróis do mundo. Por isso que o governo mundial sempre os manteve por perto. Se o pai do Garp é ali um marinheiro, o Garp foi um marinheiro, talvez o avô do Garp, o bisavô do Garp e seus ancestrais também fossem um marinheiro, para que o governo mundial pudesse manter esses heróis debaixo dos seus braços, debaixo ali das suas vontades e fazerem deles como bem quiserem. E por que eu tô dizendo isso? Porque é só você observar os Monkeys que existem na trama de One Piece. Os Monkeys, eles podem ser uma linhagem de figuras sempre heróicas, que trabalham o tempo todo para ajudar os reinos pelo mundo afora. Como eu disse, é só ver as ações do Luffy, do Dragon e do Garp ali na história. O Garp, ele é o herói da marinha, ele é colocado ali como uma figura heróica, não só pelos acontecimentos bizarros de God Valley, até mesmo colocando ali de forma meio que polêmica o crédito sobre a derrota de Shebeck ao lado ali do Roger, coisa que eu não acredito que foi apenas os dois que derrotaram ali o Shebeck, mas isso aqui fica para outro vídeo. Mas mesmo assim, o Garp foi colocado como uma figura heróica da marinha, mesmo sendo um G, o governo mundial foi lá e deu esse título para ele. Simplesmente o Garp poderia simplesmente ficar ali em off, outro marinheiro poderia ter recebido o título e dessa forma o Garp não iria nem falar nada, porque os Monkey, ao mesmo tempo que são colocados como heróis, não querem esse título para si, e o Garp fica desconfortável com esse título que é colocado para ele. O Dragon também é o herói dos oprimidos. O Dragon, ele é colocado ali na trama como líder dos revolucionários. O Monkey, que está sempre de olho nos governos opressores, e como o exército revolucionário sempre está agindo para meio que acabar com os reis que estão massacrando os povos e darem a liberdade para estes lugares, para terem realmente reinados que sejam realmente focados para o povo e para o povo. E o Luffy é o herói pirata. Ele também é um Monkey que odeia o título de herói, porque o herói, como o Luffy mesmo fala, ele precisa dividir a carne. Ele quer toda a carne do mundo para si. Só que como a gente tem visto em Elbaf, ele tá até dividindo a carne agora, né? Acabou dividindo a carne com o Loki para ajudar na sua recuperação. Então nós observamos de forma muito clara, de que os Monkey estão sendo colocados no mundo de One Piece como figuras heróicas. Então não há de se surpreender que a marinha e o governo mundial tenham prendido os Monkey dentro ali desse sistema para que eles não sobrepujassem ali as suas figuras heróicas ao redor do mundo. E então temos o pai do Garp. Quem que é esta figura? Quem que é este personagem que foi originado através de toda a linhagem de familiares na marinha? Seu pai, o pai de Monkey D. Garp, seria Monkey D. Pao, o primeiro protagonista de Eiichiro Oda, de uma obra que nunca foi publicada, chamada Forward. Sim, avante, para você avançar. Esse seria aqui o avô ali do Dragon, o pai ali do Garp e o bisavô do Luffy, que teria sido morto pelo Shebeck. Tendo a família Monkey ao lado do governo mundial, desde a queda do Reino Perdido por manipulação do governo mundial, nós observamos como toda a trama da família Monkey teria sido presa a este relacionamento abusivo com o governo mundial e também a marinha. E tudo passou a mudar depois da morte de Monkey D. Pao. E Mu basicamente não liga ali sobre quem está afiliado ao governo mundial. Nós já vimos isso algumas vezes, né? Tanto ali com o Soul, quanto também o Garp. E Mu tanto faz, tanto fez para qual é a sua linhagem, desde que você sirva ali o governo mundial, sirva a marinha. Para Mu, os Di são até mesmo cascas vazias. Os Di atuais são cascas vazias que não entendem nem mesmo os seus potenciais.
oficiais. Então a gente pode observar como o Imu não se importa em quem vai lhe servir, desde que seja leal a ele. A gente vai fazer um vídeo bem específico depois sobre essa questão relacionada ali a Imu, né? Sobre tudo que está sendo apresentado em Elbaf e como isso pode ser crucial para entendermos mais sobre o personagem. A questão é que nesta linha de que o Oda está canonizando personagens de suas obras secundárias em One Piece, como Ryuma e também agora o Gil Buster, como a gente viu no SBS 112, por que o pai do Garp não poderia ser Monkey D. Paul? Eu acho que sem uma construção, tem uma ligação aqui que pode ser necessária para a gente entender mais sobre por que o Garp acabou escolhendo a marinha em vez da pirataria. Por mais doido que fosse pensar nisso, a morte de Monkey D. Paul poderia ter feito ali o Garp se alistar à marinha para vingar a morte do seu pai. Não só vingar, mas também levar em conta essa possibilidade de proteger as pessoas, evitar com que mais filhos chorassem pelas mortes de seus pais. E o Garp então acabou entrando ali na marinha para proteger essas pessoas. Porém, esse alistamento começou a desconectar a família Monkey do governo mundial. Quando o Garp se recusou a se tornar almirante, talvez esse foi um dos primeiros pontos que fez o Dragon perceber que a marinha não era o seu lugar e que um exército teria que ser criado para lutar contra esse governo. O fato é, o Garp sabia que não poderia subir ao posto de almirante porque ele seria obrigado a fazer coisas que o governo mundial exigiria dele. Isso fez provavelmente o próprio Dragon começar a questionar o porquê que seu pai não estava seguindo em frente com a marinha, até que ele começou a perceber que as questões dentro do governo mundial estavam totalmente erradas. Quando o Dragon toma essa atitude e tem um filho, Luffy precisa ser criado pelas pessoas da Vila Fuchsia, longe da supervisão do Garp, e é o primeiro Monkey totalmente desconectado do dia a dia da marinha. Como o Dragon se tornou um revolucionário e procurado do governo mundial, é claro que o Luffy não poderia ficar desfilando ali em Marineford ou qualquer base da marinha, porque automaticamente a marinha faria ali do Luffy, ou o governo mundial faria ali do Luffy de refém. Então o Luffy acaba sendo criado lá na ilha de Dao, isolado da marinha e sem nenhuma conexão com o governo mundial. Por isso o Luffy nem por um segundo pensou em fazer parte da marinha. Por mais que ele tivesse ali alguma conexão com seu avô, por mais que ele tivesse uma conexão ali com o Garp, a conexão que ele teve com o Shanks foi muito mais forte. Foi uma conexão ali de um ano, mas foi literalmente um ano em que o Luffy foi criado como se fosse o próprio irmão mais novo do Shanks. Isso fez com que ele virasse ali esse esquema da pirataria. Então nós temos todo esse ponto, desde a conexão do Garp com a marinha, a desconexão do Dragon e a desconexão final ali pelo Luffy, para que não tivesse mais nenhuma ligação entre os Monkey e também os marinheiros e o governo mundial. Se tudo isso foi ocasionado por Xebec, nós teremos o maior efeito borboleta de One Piece até então. Pensa, cara, o maluco mata ali o pai do Garp e depois a gente tem todo esse desenrolar, levando o Dragon, levando o Garp a se filiar, levando o Dragon a se desconectar, levando o Luffy para viver na ilha de Dao, se desconectando totalmente da marinha, e assim surge a pessoa que pode bater de frente contra o governo mundial. Como Xebec mesmo disse neste capítulo, pode não ser ele que vai derrubar o governo, mas alguém um dia vai colocar Mary Josie abaixo. São palavras até mesmo ali de Rocks de Xebec no capítulo 1155. Acho que seria uma ideia interessante ver o ponto de que a família Monkey sempre foi aliada do governo mundial, servindo ali como marinheiros ao longo da história, carregando o título ali de heróis pelas eras, né? Não querendo ter esse título,
mas carregando porque eles sempre fizeram bem às demais nações mundiais. E como o governo mundial também leva à tona ali o sistema Yokon para o seu próprio benefício, o benefício de ter alguém Monkey com a linhagem heróica, para eles também era algo beneficente. Mas Luffy então é o primeiro a quebrar esse vínculo, não servindo a marinha nem por um dia, mas seguindo seu próprio caminho. Xebec, sem querer querendo, começou um dos maiores efeitos borboleta do mundo dos mangás.